Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos continuar aí o nosso conteúdo sobre números positivos e números negativos. Vamos falar de números positivos e números negativos. Multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Então, se você estiver multiplicando ou dividindo, né, você vai ter essa regra básica. Né? Se toda vez os sinais forem iguais, você vai deixar sempre o sinal mais. Se os sinais forem diferentes, você vai deixar o resultado menos. Então, olha só. Vamos lá. Multiplicação e divisão. Números com o mesmo sinal. Multiplica ou divide de acordo com a operação pedida e fica sempre o resultado positivo. Olha só. Eu tenho aqui, menos 4 vezes menos 5. Veja que os sinais são iguais. Sinais iguais, menos e menos. Então, eu multiplico 4 vezes 5, 20. E o sinal vai ficar positivo, porque menos por menos é mais. E se eu estiver dividindo? Menos 10 dividido por menos 2. Faça a operação, 10 dividido por 2 dá 5. E menos por menos é mais. Por quê? Porque os sinais são iguais. E aí, algumas pessoas podem perguntar, né? Por que isso acontece? Pelo seguinte, lembra que nós falamos que o sinal de menos era como se fosse o oposto? Então, eu estou perguntando, qual é o oposto desse sinal? O oposto do menos é o mais, certo? Então, menos por menos, o oposto do menos é o mais. O oposto do menos é o mais, certo? E se os dois forem positivos, não são iguais? Se são iguais, sempre vai dar mais, não importa. Então, aqui, 6 vezes 2, 12. Mais por mais, mais, porque os sinais são iguais. Né? O mais significa, e pergunta, qual é o sinal de dentro? O sinal de dentro é mais, então está mais. Se eu estiver dividindo, 4 dividido por 2 é 2. Mais por mais, mais. Então, na multiplicação e divisão, menos por menos dá mais, mais por mais dá mais. Certo? Guardem isso na mente. Agora, professor, se os sinais forem diferentes. Se os sinais forem diferentes, você multiplica ou divide e dá o sinal negativo, dá o sinal de menos, certo? Então, aqui, 6 vezes 2, 12. Menos por mais, menos. Lembra? Ele está perguntando, esse menos é o oposto. Qual é o oposto do mais? O menos. Beleza. Então, 12 dividido por 3, 4. Menos por mais, menos. E mais por menos também vai dar menos, certo? Então, toda vez na multiplicação e divisão, sinais iguais vai dar sempre mais, sinais diferentes vai dar sempre menos. Guarde isso na mente que você não vai errar nenhuma dessas operações, certo? Precisar, reveja o vídeo para que você possa entender.
potência, né? A última parte aí para essa coisa do sinal. Então, potência. Existem algumas regras para potência. Primeiro, se a base é positiva. Se essa base for positiva, não importa qual seja o expoente. Se o expoente é positivo, se ele é par, se ele é ímpar, não importa. Se a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Olha só, sinal positivo dentro do parênteses, eu tenho mais 2 elevado a 2. Lembre que 2 vezes elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, vai dar 4. Como a base é positiva, então o resultado vai ser positivo. Ó, base positiva, agora elevada a um expoente ímpar. Mais 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É o 2 se repetindo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aí você tem, a base não é positiva, então o resultado vai ser positivo. Para que enfatizar uma coisa dessa, professor? É porque alguns alunos confundem com a próxima. É quando a base é negativa. Se a base é negativa, eu tenho duas condições. Para um expoente par e para um expoente ímpar. Então, ó, se for par, o resultado vai ser positivo. Mas se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Olha só, eu tenho aqui menos 2 elevado a 2. Veja que esse número 2 é um número par. Se ele é um número par, então significa que o resultado dessa operação vai ser positivo. Só isso. Por que isso? Porque quando você tem uma quantidade par, é como se você estivesse fazendo de 2 em 2. E menos por menos, como nós dissemos, sinais iguais vai dar mais. Então, ó, se eu pegar menos por menos, vai dar mais. Então, de 2 em 2, não importa quantos sejam, se essa quantidade é par, então você vai ter sempre um resultado positivo. Mas, se esse expoente é ímpar, então o resultado vai dar negativo. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O sinal acompanha, viu? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí nenhum problema. Só que você vai fazer de 3 em 3, se ele é ímpar. Né? Então, você vai ter, ó, menos por menos, mais. Só que o resultado desse mais por menos, ó, sinais diferentes. Então, sinais diferentes, mais por menos vai dar menos. Então, quando é uma quantidade ímpar, então o resultado sempre vai ser negativo. Então, base positiva elevada a qualquer expoente sempre vai dar positivo. Agora, base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E se o expoente for ímpar, o resultado é negativo, certo? E a outra condição é se o expoente for negativo. Se o expoente for negativo, vai haver uma necessidade de inverter a base. Né? Inverte-se a base e troca o sinal do expoente. A regra é só essa. Professor, mas se não for uma fração, por exemplo, aqui, ó, menos 2, não é fração. Então, você tem que lembrar que quando eu posto um traçozinho aqui e coloco o número 1, ele se torna uma fração e continua sendo o mesmo número, porque menos 2 dividido por 1 é menos 2, certo? Então, você transforma esse número numa fração, colocando 1 embaixo, e aí você inverte. Ó. O 2 está em cima e o 1 está embaixo, então você inverte.
vai ficar o 1 em cima e o 2 embaixo. À medida que você inverte essa base, você troca o sinal do expoente. Ele era negativo, agora vai ficar o quê? Positivo. E como é que eu resolvo uma potência de fração? Muito fácil. Repete ela, né, a quantidade de vezes. E aí é multiplicação de numerador por numerador, denominador por denominador. Olha só. Aí eu volto aqui, ó, porque essa base é negativa. Se essa base é negativa, eu volto para essa propriedade, ó. Base negativa. O expoente é par ou é ímpar? Par. Então, eu já sei que o resultado vai ser positivo, né? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Pronto, ó. Resolvido a potência. Sem problema. Né? Aqui. E se eu tiver na forma de fração já? Se já for uma fração, melhor ainda. Você não precisa colocar o 1 embaixo. É só inverter essa base. É 1 em cima, 3 embaixo. Então, vai ser 3 em cima, 1 embaixo. Né? E, à medida que eu inverto a base, eu troco esse sinalzinho. Ó. Troco o sinal. Era menos, vira mais. Quanto é 3 dividido por 1? Perfeito, 3. Né? Elevado a 3. Ora, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí eu volto de novo para a segunda aqui, ó. Base negativa, né? Elevada a um expoente ímpar. Toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Bacana? Pronto, pessoal. Essas são as operações que envolvem números positivos e negativos, certo? Então, nós vamos aí para algumas OBSs para que vocês lembrem aí de algumas situações. Então, o zero é neutro na soma e subtração, portanto, não altera o resultado. Então, menos 2 mais 0 é igual a menos 2. Menos 3 menos 0 é igual a menos 3. Então, tanto na soma como na subtração, o zero é o elemento neutro. Na multiplicação por zero, dá sempre o resultado zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, se eu pegar menos 3 vezes 0, é 0. 0 vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por zero é sempre zero. O zero, quando dividido por qualquer outro número, dá como resultado zero. É como se você tivesse assim, ó, você não tem nada, vai dividir para 2 pessoas. Quanto é que cada um ganha? Nada. Então, o zero dividido por qualquer número, não importa se ele é positivo, se ele é negativo, vai dar sempre zero. Então, são situações que você pode se deparar por aí, certo? Qualquer número, com exceção do zero, quando dividido por zero, resulta no número impossível, certo? Então, ó, se eu pegar 10 dividido para zero, 1000 dividido para zero, 100 dividido para zero, isso não pode, isso é uma inexistência, isso não existe, certo? Então, qualquer número que o denominador for zero, isso não vai existir, não pode. O denominador de uma fração jamais pode ser zero. E quando é o zero dividido por zero? Ora, se eu tenho zero e não vou dividir com ninguém, então isso é uma indeterminação, certo? Indeterminação. Então é indeterminado. Eu não tenho como fazer essa determinação. Qualquer número, com exceção do zero, quando elevado a zero, resulta no número positivo 1. Então, ó, qualquer base elevado a zero, o resultado sempre vai ser 1. Qualquer base elevado a zero vai ser o resultado sempre 1. Com exceção de quem? Do zero. Com exceção do zero. Porque o zero elevado a zero, isso é uma indeterminação. Não tem como eu
determinado. O zero ele não tem sinal, portanto, ele não é nem positivo e nem negativo, certo? Então, essas eram algumas OBSs que eu tinha aí para vocês não esquecerem aí dessas OBSzinha muito importante para vocês. Espero que tenham gostado, que me procure se tiver alguma dúvida a respeito das questões, né? Pode zapzar comigo aí que a gente responde na hora. Ok? Valeu e até a próxima. Tchau!